Olá, queridas irmãs e irmãos, bom dia! Estamos iniciando mais uma semana e, para a honra e glória do Senhor, vamos estudar mais uma lição, a lição 6. Antes, porém, quero me apresentar para algumas pessoas que ainda não me conhecem. Eu me chamo Adriana Freire, atualmente moro na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Então vamos para essa lição tão importante para os nossos dias. A lição tem como título Lições da História de Israel. O texto para memorizar está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 11, e diz assim: Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Pensamento central diz: hoje Satanás está usando a mesma astúcia para introduzir os mesmos males, e seus esforços produzem os mesmos resultados que colocaram tanto no túmulo nos dias de Israel. No decorrer da lição, vamos falar mais sobre esse texto para memorizar e também sobre o pensamento central. E quero também falar para vocês que a lição dessa semana está baseado no estudo adicional que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 30, e também no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, os versos de 1 a 11. O primeiro tópico diz o seguinte: cobiçando coisas más. Primeira pergunta, letra A. Que coisas más, que está lá em 1 Coríntios 10, 6, os israelitas cobiçaram? Então, o que diz 1 Coríntios 10, 6? E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. É uma advertência para nós, não é verdade, minhas irmãs e irmãos, estudantes da Palavra de Deus? A nota que foi tirado do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, nas páginas 377 e 378, aqui explica claramente e responde a essa pergunta: o que foi que eles cobiçaram? Aqui diz que quando Deus retirou de Israel os filhos de Israel, quando Deus retirou do Egito, pretendia estabelecê-los na terra de Canaã como um povo puro, feliz e saudável. Então esse era o desejo de Deus quando Deus tirou os filhos de Israel lá do Egito. Deus queria que eles tivessem uma alimentação saudável. Então Deus removeu uma grande parte da dieta cárnea deles. E o que aconteceu? Deus deu a melhor alimentação para eles, mas aquele povo, ao invés de agradecer, o que foi que eles fizeram? Murmuravam. Eles pediram, a alimentação que não era agradável a Deus. Aqui diz que o apetite pervertido devia ser adaptado a uma condição mais saudável, a fim de que pudesse aproveitar o alimento originalmente providenciado para o homem, os frutos da terra que Deus havia dado a Adão e Eva no Éden. Então foi isso que eles cobiçaram. Eles estavam relembrando, as carnes, as panelas lá do Egito. E o verso, novamente, quero ler para deixar bem claro: e essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, é um exemplo para nós e uma advertência, que não cobicemos as coisas que não agradam a Deus, as coisas lá do mundo, mas que o nosso olhar deve estar no alto, para as coisas do céu. A letra B diz o seguinte: qual foi a rápida consequência da intemperança? Então veja bem, minhas irmãs e irmãos. Como foi mencionado na letra A, a vontade de Deus era que eles tivessem uma alimentação saudável, mas, como está escrito em Números, no capítulo 11, verso 4 e também versos 20, 31 ao 34, aqui diz que eles começaram a murmurar e chegaram a perguntar: quem nos dará carne a comer?
E aí, de tanto eles pedirem, Deus concedeu o que eles tanto almejavam. No verso 20 diz: mais um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfatieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor. Então, eles perguntavam por que nós saímos do Egito? E Deus deu as codornizes, fez chover codornizes do céu. E eles comeram muito, bastante. E infelizmente, as consequências eles sofreram. Aqui a nota diz assim: os rebeldes desejos deles foram satisfeitos, mas o povo sofreu as consequências. Festejaram sem restrições e esses excessos foram punidos rapidamente. Grande número foi abatido por febres ardentes, ao passo que os mais culpados dentre eles foram feridos assim que provaram o alimento tão cobiçado. Então, aqui está bem claro que essa alimentação não era a alimentação que Deus queria para eles. Mas como eles tanto desejaram, Deus concedeu, mas eles sofreram as consequências. No verso 34 diz assim, ou seja, no verso 33 e o 34. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo como uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataava, porquanto ali enterravam o povo que teve o desejo. Muito triste, né? Esse relato, as consequências que aquele povo sofreu, e também serve de advertência para nós. Que Deus nos ajude para que venhamos sentir o desejo de nos alimentarmos de uma forma mais saudável, assim como Deus deseja para nós. Hoje nós vamos ficando por aqui nesse tópico e amanhã nós retornaremos para a continuação do estudo dessa lição. Que todos nós tenhamos um bom dia e fiquem com Deus. Até amanhã!